Olá, olá, muito boa noite. Quem tá por aí, me dê boa noite. Sim, gente, quem estava ouvindo minhas músicas, sou a pessoa mais aleatória do mundo. Essa sou eu. Quem está aqui pela primeira vez, quem está me vendo pela primeira vez, numa aula minha, me conte de onde você é, se você já é terapeuta, o que que você faz. Sejam muito bem-vindos! Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Mari. Me chamam de Mari, geralmente, né? Mas eu sou a Marina Vickers. Eu moro aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. Então, se vocês querem um atendimento presencial, né? Vão ter que vir aqui na Terra das Cataratas. E, e eu quero saber, eu gosto de fofoca, gente. Eu gosto de fofoca, tá? Vocês me contem de onde vocês são, quem caiu aqui de paraquedas, né? A cidade de vocês, de Canoas, estado de Mato Grosso, ai que legal, de Minas Gerais, oh, um queijinho, né? Adoro um queijo de Minas, é muito bom. Meu madrasto também é de Minas, ela faz as comidas de Minas, às vezes maravilhosas. Primeira vez aqui de Caxias do Sul, de São Paulo, de Ceará, nossa, né? Logo ali, né? A pessoa morava aqui do lado da minha casa, agora tá morando lá no Ceará. Primeira vez. Estou começando agora nas terapias energéticas, na cartomancia. Ai, que maravilha! Eu, por mais que às vezes eu posto questões de carta, sabe, gente? Eu não sei ler baralho, tá? Não sei ler cartas, não. Eu não tenho esse dom, não. Eu olho para a carta eu sou daquelas que embaralha a carta, né? E aí tira a carta e fala, não gostei. Coloca de volta no baralho, embaralha de novo. Basta aí de novo aí. Não gostei dessa resposta, não. Olha só, Vitória, eu sou geóloga, um bandista, jogo tarô como hobby. Ai, que legal! Eu queria aprender, né? Eu queria aprender a jogar baralho, mas já tentaram me ensinar, já vi alguns cursos, mas eu prefiro do jeito que eu aprendi, né? Se bem que se fosse assim, né? A resposta que eu quero. Então, por isso que às vezes eu não consigo ler as coisas para mim, porque eu manipulo. Eu não quero essa resposta, quero outra. Outras possibilidades. Então, sejam muito bem-vindos aqui, quem é a primeira vez. Saiba que eu não falo sobre religião, tá? Eu não trago uma religião, uma religiosidade. Eu trabalho muito dentro da prática da ciência, da espiritualidade como um todo, né? Se vocês conseguirem ver aqui tem um baralho de Wicca, tem um gnomo, tem não sei o quê, tem uma bruxa, tem um Jesus Cristo, tem Bíblia. Então, eu sou desse rolê que gosta de tudo da espiritualidade. E a minha missão, né? A minha missão é despertar as pessoas para a vida. Então, para você que quer aprender, né? Ali a Miriam falando que quer aprender sobre o lado espiritual, divórcios energéticos, essa é a minha missão de vida, esse é o meu propósito. Eu desenvolvi os cortes energéticos de uma forma muito aprofundada, com muita base, muito estudo, dentro da parte da ciência, dentro da parte da ritualística, porque eu sou uma pessoa que, meu Deus, se vocês souberem a quantidade de cursos que eu tenho, não vou nem começar, porque, olha, mas eu tenho muito conhecimento, sei de tudo um pouco, sei sobre Umbanda, sei de tudo, tá? De tudo um pouco. E se eu não sei, eu vou buscar saber, eu vou buscar entender. E aí os cortes energéticos chegaram até mim por meio de uma amiga, né? Eu já contei essa história na primeira aula, mas só para dar uma resumidinha aqui. Chegou até mim através de uma amiga falando assim, Mari, eu quero esse corte aqui, igual essas meninas estão fazendo. Aí eu vi, achei interessante, falei, não, beleza, vou fazer. Mas ao longo do processo, eu fui desenvolvendo e entendendo. Se eu fizer assim, será que funciona?
E se eu fizer desse jeito, será que funciona? E se eu colocar isso, será que funciona? Por que tem que isso? Então, eu fui buscando, entendendo e estudando sobre, até desenvolver a minha metodologia, aonde dentro dos meus atendimentos, eu trabalho com 4 campos: sistêmico, espiritual, emocional e energético. Mari, dá certo? Dá super certo. Meus clientes, assim, têm resultados, assim, fantásticos, têm resultados muito rápidos, por conta de toda a metodologia que eu faço. Porque não é só acender a vela e deixar queimar. Tem todo um rolê por trás, tem todo não só uma ritualística, mas também tem toda uma questão ali por trás que o campo vai trazendo, as informações, né? E aí, o meu intuito da aula de hoje é explicar para vocês sobre o corte com esse relacionamento e sobre o corte com o passado. Mas, Mari, você é tão novinha, tem 33 anos, você é tão novinha, gente, se vocês souberem os relacionamentos que eu me meti, se vocês souberem os relacionamentos que a minha eu do passado me meteu naquela época, obviamente com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não me envolveria com as pessoas que eu me envolvi. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho da minha história, que é algo que eu quase não conto, só mesmo assim, para os meus alunos ou para as aulas. Eu tive um relacionamento onde, depois que eu fiz terapia, eu descobri que eu sofria abuso sexual. Eu tive um relacionamento onde o cara era tão narcisista que ele me excluiu de todo mundo e eu tive que viver só para ele, por ele. E ainda tinha várias questões de manipulação de casa, ele me castigava, sabe? Então, graças ao bom espiritualidade, eu saí desse processo. Esse relacionamento que eu falo que ele era narcisista e tudo mais, eu consegui sair e hoje eu atendo muitas mulheres que também precisam de força e precisam de direcionamento para sair de relacionamentos como o que eu vivi. Eu entendo que hoje é meu propósito. Na época foi uma dor horrível, foi uma dor profunda. Tratei, trabalhei, entendi como funciona, entendi o porquê que eu entrei nesse relacionamento, entendi como eu saí. E hoje eu atendo muitas mulheres que viveram relacionamentos semelhantes aos meus e que desejam sair, desejam ter força talvez para sair. Porque quando a gente está dentro do relacionamento, a gente acha que é normal. Então, eu estava naquele relacionamento e o que ele fazia comigo, eu achava que era normal. Às vezes ele ficava uma semana sem falar comigo, eu achava que era normal. Eu tinha conhecimento, eu era novinha, né? Eu tinha mais ou menos 20, 22 anos, por aí na época. E aí, tem até um vídeo que ele me pediu em casamento, na minha formatura, e eu odiei que ele fez aquilo. Porque a minha formatura era o meu dia. E aí eu fui entender que isso era um traço narcisista. Entende? E aí foi quando eu fui trabalhando, fui despertando, fui acordando, até que um dia eu consegui ter forças e coragens para sair daquilo. Quem me despertou foi uma amiga minha me dizendo assim: Mari, não é normal isso que você vive. Eu falo, para mim é. Então, quando chegam mulheres, quando chegam pessoas muito doentes nesse sentido, eu entendo. Então, quando elas vêm e desabafam para mim, eu falo, eu entendo a sua dor. Eu realmente entendo a sua dor, porque eu vivi isso. Eu tive, infelizmente, passei por muitos processos de relacionamentos que
né, não foram muito bons. Eu queria colocar o mouse aqui, eu não vou conseguir. Então, assim, nessa época, a mim se identifica muito. Eu sei, não é à toa que você está aqui hoje, né? Tem até um nome parecido, né? Nomes parecidos. Mas, infelizmente, a gente se enfia nesses relacionamentos ruins. Por quê? Porque lá no passado, de alguma forma, quando você era criança, você viu o relacionamento dos seus pais. Como seus pais se relacionavam. Então, para mim, era normal o jeito que ele me tratava, porque era a forma que eu tinha de referência. Ai, mas olha só como que é as coisas, né? Ele não falava comigo, mas pelo menos ele me levava a viajar. Era assim a minha resposta. Ah, ele não falava comigo, mas pelo menos ele me dava dinheiro, presente, sei lá, não me deixava faltar nada em casa. Ai, mas ele me tratava desse jeito, não deixava ver meus pais, mas uma vez por mês a gente ia num restaurante que eu gostava, entende? Então, para mim, isso era normal. E quando eu descobri a espiritualidade, fez assim para mim naquela época, eu falei, não, peraí, gente, consegui me tratar, tá? Então, assim, para você que já viveu isso, saiba que é muito possível sair desse processo, se curar. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Foi dolorido, foi desafiador? Foi. Fiz muita terapia, fiz muita terapia. E aí, fiz muita terapia, tem uma palavra que eu queria usar para vocês. E hoje eu uso essa minha dor desse passado em Pix, né? Transformei a minha dor em Pix, porque é o meu propósito de vida, ajudar mulheres a superarem esses relacionamentos, a relacionamentos ruins. E hoje, para quem estava, acho que na primeira aula, na segunda aula que eu falei, hoje eu não tenho um relacionamento, faz mais ou menos um ano e meio, acredito, que eu saí de um relacionamento, não era narcisista, não era ruim, mas ele era, para não usar a palavra banana, ele era. Ai, gente, eu não consigo usar outra palavra. Ele era muito passivo, tá? Ele era muito passivo, ele era muito manipulador, porque eu saí de um relacionamento muito ruim, onde eu era muito manipulada, muito criticada, eu fui me relacionar com um cara que eu pudesse manipular, que eu pudesse não deixar que ele me tratasse daquele jeito também. Mas também era um relacionamento doentio, não era um relacionamento saudável que a gente vivia. Hoje, nesse período, eu me tratei, estou trabalhando em mim vários processos de elevação de energia, elevação de consciência, entendendo o tipo de relacionamento que eu quero e tudo mais. E hoje eu estou me permitindo conhecer pessoas novas. E aí, né, sei que vocês gostam de uma fofoca, eu coloquei domingo no meu caderno dos desejos, dos sonhos, né, de manifestação, não sei se vocês fazem, se vocês acreditam, eu coloquei que eu ia começar a aceitar mais convites para sair, para conhecer pessoas novas. E ontem eu estava no meu curso, e eu estava de carona com a minha tia. A minha tia falou assim, Mari, tudo bem se a gente passar antes num velório? Eu olhei e falei, pô, espiritualidade, quando eu falei em convite para sair, não era esse tipo de lugar que eu queria ir, né? Mas aí eu falei, tá, né, tia, vamos, né? Vai que lá que eu conheço alguém, né? Não sei. Que horror. Mas só para quebrar o relé. Mas realmente isso aconteceu. Eu já leio o que vocês me mandaram, tá? Então, eu sou a prova de que se eu conseguir sair de um relacionamento ruim, de um relacionamento
que não me fizeram crescer e evoluir, eu tenho certeza que vocês também conseguem. Porque quando a gente está em um relacionamento, e aqui a gente vai entrar dentro do que eu ensino dentro dos cortes energéticos, dentro do curso, é o seguinte: se você está dentro de um relacionamento, ou saiu de um relacionamento ruim, está vivendo no luto, porque quando a gente sai de um relacionamento, não sei se vocês sabem, a gente vive um luto. Esse luto tem aquelas 5 fases que eu não vou falar porque eu nunca lembro de cor de cabeça, mas se alguém quiser mandar ali, pode ficar à vontade. Eu sei que é tristeza, barganha, o último eu sei que é aceitação, raiva, e o outro não lembro. Nunca lembro. Então, quando se sai desse processo de luto, está vivendo esse processo de luto, parece que as coisas travam, a vida trava. E esse meu último relacionamento que eu saí, tem 1 ano e pouquinho, foi o relacionamento mais dolorido, que foi o fim. E eu entrei numa depressão profunda, aonde eu deitava no sofá e não queria sair. Chorava o dia inteiro, porque daí eu comecei a passar a morar sozinha, que a gente morava junto, e eu passei a morar sozinha. E eu já estava trabalhando com cortes energéticos, foi bem no processo da minha transição total de carreira. E aí eu queria voltar a trabalhar com CLT, mas não queria, e só chorava, e só, sabe, tava no fundo do poço mesmo. Foi bem desafiador, demorei, não vou falar para vocês que foi em 1 semana já, nossa, tava saindo, me divertindo. Não, eu demorei, eu acho que uns 2 meses para, tipo, acordar para a vida e falar chega. Quando eu comecei um processo de voltar para mim. E é isso que eu ensino. Quando a gente termina um relacionamento, a gente se doa demais para o outro. A gente exige muito do outro. E algumas pessoas, elas entram, né, terapeutas principalmente, entram no papel de querer salvar o outro. Isso vai fazer sentido para vocês? O cara, né, o seu parceiro, sua parceira ali, ele está no papel de vítima e você entra como querer salvá-lo. Não, faça isso, faça aquilo, você se dedica, você se doa demais para a pessoa e acaba se esquecendo de você. Acaba se esquecendo quem é você, qual é a sua essência. E se deixe de se priorizar e passa a se priorizar mais para o outro ou para o relacionamento. E aí, quando o relacionamento acaba, você acaba que, tá, o que eu vou fazer agora da minha vida? Se o outro era o meu propósito, se o outro era a minha luz de viver, o amor da minha vida, a razão do meu viver, né? Uma galera fala aí, a razão do meu viver. O que eu vou fazer na minha vida, gente? E aí é por isso que eu entro e falo assim, olha, primeiramente, o corte energético ele vai fazer o seguinte: quando você se envolve com uma pessoa, a gente entra até dentro da física quântica, isso é física quântica, você cria elos de conexão de energia. Cria-se fios ali, sabe? Que você vai se conectar com a outra pessoa de alguma forma. Então, cuidado com quem você se relaciona, porque se a pessoa está triste no elo sexual, você também vai ficar triste. Você vai pegar aquela dor para você. E quando a gente faz um corte energético ou um divórcio energético, a gente vai fazer essa limpeza desse processo. É como se aquela pessoa tivesse algo que é seu. E o que é seu? A sua energia, a sua disposição. E o corte energético vai fazer com que você pegue de volta aquilo que é seu. Para que você comece a parar de colocar e de doar tanta energia para o outro para olhar mais para si. E aí que vem a mágica. Aí que vem o processo. Que é do tipo,
nem choro mais para aquele fulano, deixa eu ir pra academia. E vai viver a vida. Não vou falar para você, vai curtir a vida, ficar com várias pessoas. Não, não é sobre isso. É sobre se reencontrar e se olhar de volta para si. E por que que muitas pessoas travam financeiramente no fim de um relacionamento? Para quem assistiu a aula do corte com a escassez, vai lembrar daquilo que eu falei. Mágoa, tristeza, raiva, ódio. Tudo isso são sentimentos que fazem bloquear a questão financeira. Então, por que que muitas pessoas não conseguem mais prosperar depois de um relacionamento? Porque aí não carregam mágoa e tristeza de antigos relacionamentos. Mas, Mara, eu tô casada já há 5 anos com um cara maravilhoso, mas o cara lá do meu passado ainda influencia na minha vida? Se você não ressignificou, se você não se libertou dele, vai. Eu já fiz cortes energéticos de uma pessoa de 10 anos atrás. Vocês têm noção disso? 10 anos atrás. Ela não conseguia arrumar um relacionamento. Porque ela ainda estava presa com um cara lá atrás. Inclusive, eu fiz até uma anotação para contar para vocês, que ficou em algum lugar, no meu caderno, que está em algum lugar, que o tempo, gente, entenda uma coisa, o tempo, ele não cura. É mentira. Se fosse assim, se o tempo curasse, existiriam muitas pessoas já curadas. Mas quantas vezes você tá ali com uma pessoa, ou aconteceu algum episódio, que te dá um gatilho lá no passado? Né? Eu vi o exemplo assim, tá, o homem e a mulher casada lá. O cara traiu ela no começo do relacionamento. Há 10 anos atrás. Há 15 anos atrás. Mas aquilo ainda para ela é uma ferida. Aí toda vez que eles brigam, ela joga na cara da pessoa sobre aquele relacionamento. Sobre aquela traição lá no passado. Então entendam que o tempo não cura. O que cura é você limpar, ressignificar, harmonizar, enfim, existem várias palavras para isso, para você se libertar dessa dor. Tá fazendo sentido aí para vocês? Vou ler o que vocês me escreveram. Me contem, tá fazendo sentido? Será que a carência é um fator muito forte para me meter em relações assim? Sim, Ellen. Realmente. Estado de carência é uma vibração muito baixa. Estar em processo de carência é uma energia muito baixa. Então, o que você precisa fazer? Você vai atrair aquilo que você é. Você vai ter que se preencher essa carência em si mesma. Você mesma vai ter que aquela coisa que a galera fala, que eu nunca entendia, se sentir inteira. Que é o quê? É não se sentir carente, é não se envolver por carência. E aí, por conta da carência, a gente se envolve com qualquer pessoa. Mas saiba que esse sentimento de carência pode muito estar relacionado a uma questão de falta de que você não recebeu na sua infância. Faz sentido para você? Então, provavelmente, quando eu falo a próxima aula, quarta-feira que vem, já anotem na agenda de vocês, dia 5, vai ser minha última aula gratuita que eu vou fazer antes do curso. E eu vou falar sobre a questão dos pais, pai e mãe, né? E ancestralidade. Então, já peguem aí esse dia aí para vocês estarem comigo de novo. E eu vou explicar melhor. Então, provavelmente, lá no passado, você não recebeu o suficiente e aí busca nos outros suprir essa carência. Que quem deveria ter suprido a sua carência deveria ser lá no passado os seus pais,
e acaba que, né, não dando certo. Também passei por isso e não sei como eu fiquei presa a ele. É que a gente fica presa num looping, né? A gente acha que tá tudo certo, tudo bem, às vezes tem preguiça de sair. E uma das coisas que eu ouvia muito era: você não vai achar alguém melhor do que eu, você é feia, você é gorda, quem que vai querer você? Você. Eu ouvia de tudo, assim, sabe? Então, e eu sabia que não era normal, mas não conseguia sair. Hoje eu quero que ele pare de me perseguir. Saiba que ele te persegue porque a sua energia ainda de alguma forma atrai ele. Então, assim, eu já expliquei da outras aulas que os cortes energéticos, eles não vão fazer a pessoa se afastar de você. Se as pessoas te perseguem, se as pessoas vêm para você, é porque a sua energia está puxando de alguma forma, a sua energia ainda está atraindo. Então, existe algo aí que precisa libertar e liberar dentro de você para que você consiga, para que ele pare de perseguir, entende? Então, existem sim magistas, existem sim pessoas que fazem cortes de afastamento de rival. Eu não faço e eu não ensino, porque é uma energia ruim, é uma energia negativa. Eu prefiro trabalhar em te transformar, em te transmutar, para que você não atraia não só ele, mas não outras pessoas parem de te perseguir. Porque, vamos lá, afastamento de rival. A mulher chega lá e fala assim: ah, eu quero afastar essa mulher que está correndo atrás do meu marido. Ah, você vai afastar uma e depois você vai ter que afastar outra. Por quê? Porque é a energia que está atraindo isso. E não porque ela é louca, bitolada. Às vezes mas é porque a energia dela bateu com a energia de algum imã ali que está atraindo. Gente, isso é física quântica. Eu não tem nada a ver com espiritualidade. E são ondas, igual rádio, quando você sintoniza rádio. Existem estudos científicos que falam sobre isso. Fui casada há 10 anos com um narcisista que me fez acreditar que todo mundo da minha família era contra mim. Somente ele que me valorizava e eu sucumbi a ele e tudo que ele falava, que cheguei ao ponto de tentar tirar minha própria vida. Sinto muito pelo seu processo, espero que você tenha conseguido se libertar. Se você quiser do final, gente, fica aqui no final, até o final, que eu vou fazer um valor promocional dos meus atendimentos, que me veio a hora que eu estava tomando banho. E eu vou fazer os avisos paroquiais. E aí eu vou explicar alguns valores dos cursos, né? Os próximos rituais que eu vou fazer. E aí eu vou deixar valores exclusivos somente para quem está aqui, tá? Então, fiquem por aqui. Eu me libertei no início desse ano do meu ex-marido narcisista, que eu comecei a olhar mais para mim, percebi o quanto eu estava me sugando, me humilhando, e hoje me sinto bem mais leve. Maravilhoso isso, né? Recentemente descobri que tem um borderline e ele se comportou pior que antes, agindo de forma que me levava a entrar em crise e ele usava isso contra mim. Miriam, eu tenho amigos que têm borderline, conheço mais ou menos sobre o que é. Espero que você esteja em medicação, tá? Porque o borderline não pode ficar sem medicamento, precisa ter um processo de regularização, regular os hormônios. Hormônios não. Hormônios. Mas precisa ter uma regulação de humores, porém, borderline precisa estar dentro de terapia. Infelizmente, não tem para onde fugir, precisa, sabe?
Fiquei com ele 23 anos, mais ou menos, e faz 2 anos e meio que se divorciou. Mudei de estado, mas ainda não consegui me relacionar, acho que é medo, mas não quero ficar só. Então, olha só, faz 2 anos e meio que se divorciou. Se você não se tratar, se você não se libertar da dor que você viveu, você vai ter medo de se relacionar com outros homens ou com outros caras, porque você pode estar atraindo e o cara te trata é, do mesmo jeito que o outro. E se você encontrar um cara que vai te tratar bem, você vai repelir, porque para você não vai ser normal. E não precisa, sim, passar por um processo terapêutico, um processo de transformação. Mas mesmo assim, que você não sinta nada por ele, o seu inconsciente, de alguma forma, ainda traz tudo isso, sabe? Faz total sentido, me divorciei tem 16 anos. Depois do divórcio, tudo mudou. É verdade, né, Andresa? Obrigada pelo seu depoimento, viu? A gente fez um divórcio energético para ela. Só muda o endereço, as falas são as mesmas, né? É porque vocês estão aqui na mesma vibração, de alguma forma. Se vocês precisaram estar aqui. Eu estou querendo voltar usando a filha, né? Pedindo a guarda, eu quero ficar perto dele, enfim. Tem que ter um processo aí. Ali não fala o seu nome, mas precisa fazer talvez uma constelação familiar também para harmonizar sobre isso, principalmente porque envolve criança. Meu problema é minha mãe, ela sempre foi cruel a vida toda, ouvir dizer que eu nunca teria nada, que eu não deveria tentar porque não ia conseguir. Então, imagina assim, Rosângela, a aula passada, se você quiser, eu falei sobre crenças limitantes. Imagina uma pessoa ouvir a todo momento essa questão de crueldade, de dor, de tudo isso. Imagina uma pessoa ouvir isso. O que ela vai atrair? Ela vai atrair pessoas daquilo que ela acredita. Por quê? Porque de alguma forma a mãe dela falou sobre isso. Então a gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é. É possível a gente mudar a nossa frequência, é possível a gente mudar os nossos pensamentos, é possível a gente sair do modo da escassez, é possível a gente ter um relacionamento saudável. Porém, a gente precisa fazer se libertar. Lembrei uma coisa para contar para vocês. Enganem-se que naquela época, quando eu me divorciei e quando eu fiz minha transição de carreira, do meu último fim de relacionamento, você vivia bem, você tinha dinheiro, você. Gente, eu ganhava R$ 2.000. Nem isso. Então, eu investi em terapia. O que eu podia, eu investia em conhecimento, porque eu não queria mais sair do saber desse processo. E quando o fim do meu último relacionamento, eu tentei buscar formas de trazer ele de volta, estudei sobre isso, mas depois quando eu entendi o que ele era para mim, eu falei, não, não é esse tipo de homem que eu quero mais. Então, eu investi em mim e eu não ganhava muito, eu não faturava muito. Assim, não. E quando. Porque sempre eu vejo as pessoas assim, mas eu não tenho dinheiro agora. Porque. Gente, quando você quer transformar sua vida, sair e você investe em fazer terapia, porque terapia é um investimento, quando você entender isso, e vocês que são terapeutas, vocês têm que entender isso dentro de vocês, que fazer um curso, fazer uma terapia, fazer um estudo é um investimento. Você precisa investir, porque senão você vai atrair só clientes que o quê? Que vão falar para você assim, o que não vai dar, não tem dinheiro agora.
Então, eu não tinha, na época, eu não tinha muito dinheiro para investir em terapias caríssimas. Mas eu me priorizava e investia. Teve uma terapia, que eu nem lembro mais qual que é, que eu paguei, acho que foi R$ 500. E pra você ter ideia, eu já fiz tantas coisas, mas me ajudou muito. Então, busquem entender vocês, busquem se conhecer. Já paguei muita taróloga, tá? Já paguei muita taróloga para fazer para mim os mapas lá, os negócios, né? As perguntas estratégicas. Então, você que é taróloga, você que trabalha com baralho, cara, faça um produto de vocês com perguntas estratégicas. Parem de tentar vender, parem de atender pessoas que falam assim, ah, será que fulano vai me mandar mensagem? Fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um corte energético para negócio autoestima, para você atrair essa pessoa para você. Então, tentem, sabe, estudar sobre isso. Cadê? Eu ouço isso direto. Hoje mesmo minha mãe falou certas coisas que desanima. Parece que joga as coisas para não dar certo. Esteja na próxima aula, semana que vem, que eu vou falar sobre isso. Por que que as mães falam coisas ruins pra gente? E eu sei disso porque eu também passei por isso. Eu vou fazer hoje, com a glória da graça dos Deus, a minha mãe tá curada. Às vezes eu dava umas alfinetadas, mas por que que ela mudou? Porque eu mudei. Eu parei de suportar e sustentar o que ela me dizia. E falei pra ela, eu não aceito mais o que você me diz. E aí ela parou. Ela viu que eu não ligava mais. Hoje em dia, ela me apoia muito. Hoje em dia ela me apoia bastante nas terapias. Antigamente não. Antigamente ela me falava que ser terapeuta não ia dar dinheiro. Hoje eu consigo mostrar para ela que sim, ser terapeuta é ser lucrativa. Mais do que se eu estivesse em um CLT, mesmo com as formações e profissionalizações que eu tenho. Para quem não sabe, eu tenho 2 faculdades e, enfim, estudei muito. Sempre tive cargos de liderança, cargos de gerência. Então, eu poderia estar muito bem agora. O cachorro fazendo barulho. Então, assim, foi uma escolha que eu fiz. Ser terapeuta, para mim, é um propósito de vida transformar vidas. Quando eu recebo mensagens do tipo, Mari, olha, eu tô assim, nossa, eu evoluí, eu cresci, não penso mais na pessoa, eu tô indo pra academia, consegui o emprego que eu queria, aí eu tô estudando. Gente, vocês não sabem como eu fico feliz. Quando as minhas clientes, quando as minhas alunas vêm até mim me contar fofocas, eu adoro, eu fico imensamente feliz. Então, esse é o meu propósito, essa é a minha missão, ajudar outras pessoas também a evoluírem, a crescerem. O mundo aí está tão doente, né? De alguma forma, precisam de mais pessoas de luz. Eu só atraio homens fracos, sem atitudes, aí eu tenho que ser a forte e decidir tudo. Porque, de alguma forma, Rosângela, você aprendeu isso. De alguma forma, você aprendeu que isso é ser normal. De alguma forma, pode ser que existe um padrão, pode ser que existe uma reprogramação aí de que você sempre tem que ser a forte, sempre tem que decidir tudo. E, na verdade, né, não. Se vocês olharem, vamos lá, vamos fazer
A Helena falou assim, terapia é vida e investimento. É interessante que cada atendimento é um tapa na cara, né? Mas para crescer, para evoluir. Vamos lá. Vem aqui comigo. Pensa aqui comigo. Lá no passado, como foi o relacionamento dos seus avós? Naquela geração. Olha a geração. Provavelmente a sua avó era muito mais nova do que o seu avô. Ela casou cedo para poder sair de casa, porque ela tinha muitos irmãos, então vivia-se provavelmente na miséria, então tinha muitas bocas para alimentar, e se casasse ia sair de casa, então era uma boca menos. Eu tô contando a minha história, gente. E aí, a sua avó nova, jovem, não tinha escolaridade, não podia fazer nada, não podia ter boca para nada, de alguma forma, mas ao mesmo tempo ela era o quê? Forte. Não precisava ser forte no sítio. E aí, por quê? Porque ela teve uma penca de filhos. Teve muitos filhos. Lá no sítio, comia o que plantava. Quase a maioria dos filhos não podia ter escolaridade porque a escola era longe. E aí, os filhos mais velhos vão tendo o quê? Relacionamentos para o quê? Para poder sair de casa. Por mais que sua mãe seja jovem dessa ninhada, dessa penca de filhos, qual foi a referência que ela teve de relacionamento? Mudou-se a geração vindo da sua mãe. A sua mãe teve a oportunidade de casar por amor. Já não era, talvez, um cara tão mais velho que ela. Mas e aí, qual a referência que ela teve de relacionamento? Se vocês estão bocejando, saibam que é um processo de reprogramação. De olhar para o seu inconsciente. E aí, você nasceu. Olhando para o relacionamento dos seus pais, como era o relacionamento deles? Que referência você teve de relacionamento? Talvez a sua mãe deve ter falado assim para você, filha, não dependa de homens, seja forte você. Vai você trabalhar, porque eu não tive oportunidade de ter escolaridade de trabalhar, vai você. Porque os pais fazem dar o melhor para os filhos. E aí a sua mãe vai falar assim, seja você a forte. Não dependa de homens. Não tenha tantos filhos. Essa pergunta responde na próxima. Então, dá para entender o porquê que você está onde você está? Por causa de gerações e gerações de vida, de relacionamentos ruins, porque a gente aprende por visualização. Por visualização, não, por convivência, por ambiente. Então, se para você é normal aquele tipo de relacionamento, porque de alguma forma. E antigamente, o que acontecia? Os avós batiam nas mulheres. Eram agressivos, às vezes. Por quê? Porque os pais deles também eram. E assim vai. E a gente, nós mulheres, nós temos essa questão de ser forte, porque a sociedade nos condicionou a ser fortes.
Muitas mulheres, e eu tenho raiva daquelas, que queimaram o sutiã querendo igualdade de gêneros. No meu nome não, gente, não precisava de tudo isso. E hoje, inclusive, eu vi um vídeo que falou o seguinte, que a mulher, ela gasta mais. E não é em roupa só, cabelo e etc. A mulher gasta mais com segurança. Então, a mulher, ela precisa ser forte porque, de alguma forma, a sociedade, ela engolia as mulheres. Então, isso de ser forte é um padrão condicionado no coletivo. A gente não precisa ser forte o tempo todo. Nós mulheres precisamos sentir. Isso é energia feminina. Inclusive, eu tenho uma jornada feminina maravilhosa que faz você se reprogramar e voltar para o seu feminino. Não estou falando de feminino sagrado, não, porque isso é uma outra coisa que eu tenho pavor, que eu fujo. Mas é realmente o processo de sentir e de se amar. Perguntas, gente. Tá fazendo sentido para vocês aí? Perguntas? Mandem. Aproveitem. Então, mandem as perguntas aí enquanto eu vou tagarelando aqui. Saibam que quando eu chegar ao meu patamar, ao meu auge, de eu falar para vocês assim, gente, estou vivendo o meu relacionamento dos sonhos. Vocês saibam que vai vir um projeto mirabolante para vocês também terem um relacionamento dos sonhos. Porque é algo que eu passei, eu vou poder fazer o caminho das pedras. Vou falar para vocês assim, ó, eu fiz isso e funcionou. E saibam que eu já fiz muita coisa. Mas uma das coisas, a maioria delas, foi me curar do meu passado, me libertar do meu passado, para que ele não me assombre mais. Então, se hoje você vive um relacionamento, é possível você fazer um corte energético até com o seu relacionamento atual. Por quê? Para você limpar e harmonizar os padrões que você e seu casal vivem. Então, eu não faço adoçamentos. O que eu faço, a harmonização de casal, seria limpar aquelas brigas que vocês tiveram no passado, limpar aquela mágoa que vocês tiveram porque ele deixou a toalha molhada em cima da cama. Então, é isso que eu ensino também dentro do curso. Tenho uma dúvida sobre o divórcio energético. Uma pessoa pode fazer o divórcio em nome de outra pessoa? Uma filha pedir ajuda? Uma filha pedir ajuda a um pai? Não. Por quê? Porque entenda que o seu pai é maior que você, aqui entra a constelação familiar. O seu pai é maior que você. E antes de você nascer, o seu pai, ele já vivia. Então, ele sabe o que ele está fazendo. É responsabilidade dele. O que eu faria, Paty, é um entre você e seu pai. Ou você e o seu pai, ou pai e filha. Para que você não pegue as dores do pai e ele consiga resolver a situação dele sozinho. Inclusive, eu fiz um atendimento para uma cliente esses dias, que ela até me mandou uma mensagem assim, Mari, tô me sentindo estranho. Eu falei, por quê? Minha mãe teve AVC e eu não fiquei louca, desesperada. Fui lá, acolhi ela, levei para o hospital e, tipo, tudo bem. Aí eu falei, parabéns, é isso, é sobre isso. Você vai ajudar, você vai acolher? Vai! Mas não entrar no modo desespero na dor do pai e da mãe. Você tem a sua vida, entende? O máximo que às vezes eu faço é de mãe para filho. Por quê? Para a mãe parar de se meter nas questões do filho também. Tem sempre que eu falei isso.
mas também dá para fazer. Sobre a aula passada, tem onde assistir, eu cheguei. Eu vou mandar de novo nos grupos as aulas que teve. Teve aula sobre o corte energético, os tipos de corte energético, teve aula sobre a escassez financeira, crenças limitantes, essa eu acho que é a nossa quarta aula, e a próxima eu vou falar sobre paz e ancestralidade. Esse corte energético limpa ambas as energias, eu quero seguir adiante, mas não se estiver preso a mim, não adianta nada. Lembra que eu falei antes? A gente vai fazer uma limpeza e uma reprogramação na sua energia. Infelizmente, eu nunca perguntei para outra parte o que aconteceu com ela. Nunca pedi o número do ex das minhas clientes, perguntando, me passa o nome do seu ex para saber como que ele tá. Mas quando eu faço de mães e filhos, né, pais e filhos, eles falam que tem sim uma melhora, uma diferença. Mas quando você muda o seu posicionamento, quando você muda a sua energia, quando você muda a sua vibração, a outra parte também se desprende. Então, se alguma coisa estiver presa, às vezes não é ele que está aprendendo, às vezes é você mesma. Mas isso é nosso inconsciente, certo? É igual eu falar para vocês assim, cara, vocês gostariam de ganhar 78 milhões? Eu quero. Não vai falar, né? Quem não vai falar que não quer 78 milhões de reais? Mas o seu inconsciente vai gritar e vai falar assim, não, peraí, sua louca. Não tem como você ganhar 78 milhões de reais, porque tem que ter uma crença aqui que diz que se você tiver muito dinheiro, você vai ser ruim, você vai ser excluída. Entendem? Então, tudo isso está preso no seu inconsciente. Liberando o seu inconsciente, a outra parte também te solta. Eu estou num relacionamento maravilhoso e sei das minhas limitações, ciúmes. E não teria porquê, mas é mais forte do que eu. Eu tento, sei do meu erro, sei como são os meus gatilhos dele, mas traz de outro, dele e traz de outros casamentos. Ah, tá. Então, esse ciúme, saiba que é gatilho de relacionamentos anteriores. Então, por mais que você esteja no relacionamento atual, dá sim para se fazer um corte coletivo dos ex-relacionamentos, para que esses gatilhos se dissipam, para que eles não te atinjam mais. Então, quando a gente faz um corte energético, eu quero trazer para vocês aqui o meu diferencial, que é uma reprogramação mental. Os cortes energéticos, na verdade, não existem. Cortar um laço, né? Cortar as coisas, não existe. O cordão, ele é só uma representatividade de mudança da sua mente na parte neural, visual. Quando eu faço um atendimento, eu envio um vídeo e nesse vídeo tem as velas, que representa as pessoas, e tem um cordão. Rompe esse cordão. Fica aí, eu vou mostrar um para vocês. Quero que vocês me digam o que vocês sentem. Fiquem aí, peraí. Deixa eu pegar uma aqui aleatório. Deixa eu pegar. Esse aqui será? Acho que esse aqui tá. Não conseguindo ver minha tela ali?
Esse é um corte energético, tá? Já passou, para vocês verem. Eu mando para meus clientes através do YouTube. Para quê? Para que ele consiga ver várias vezes possível, tá? Do tempo dele, do jeito dele. Tem orientações no começo ao meio, então eu fico geralmente 20 minutos tagarelando do campo da energia que vem trazendo. E aí, são 3 velas. Eu acho que esse aqui é um corte sobre os pais. Essa vela representa a minha cliente. Estão vendo meu mouse, né? Essa vela representa a minha cliente. Essas aqui provavelmente representam pai e mãe. Não vou lembrar qual que é o pai e qual que é a mãe. E aqui, sal grosso, prato e uns elementos que eu explico no curso. Gente, simplicidade. Simples funciona. Simplicidade funciona. Não precisa de óleo, não precisa de ervas, não precisa de tesoura. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu sou uma pessoa que, se eu puder fazer o máximo possível para ser clean, para me poupar trabalho, eu vou ser esse tipo de pessoa. Então, não precisa de faca, não precisa de adaga. Se você quiser colocar ali para representar no fora do campo, beleza. Mas não precisa colocar no prato ali, sabe? Vai virar uma melequeira. Eu faço, em média, 3 a 4 atendimentos por dia. Imagina ficar limpando tudo isso todas as vezes. E outra coisa, eu já vi vídeos de pessoas que fazem no chão. Imagina fazer no chão. E aí depois tem que limpar. Ah, não, tenho preguiça. Não, 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 não. Aprendi, desenvolvi desse jeito. Antigamente eu fazia em forma de ferro, mas depois forma de ferro esquentava demais, era ruim de limpar. Aí eu fui para prato de porcelana. Sem falar, gente, a história de eu comprar o prato, fui comprar o prato, eu fui naquelas lojas de. Aquelas lojas de utensílios domésticos, né? Aí eu sou muito sensitiva. Eu tenho muita sensibilidade com a espiritualidade, eles tagarelam às vezes do meu ouvido direto. E aí eu olhei para um prato e só ouvi é esse que eu quero. Falei, poxa vida, esse que você quer? É esse que eu quero. Eu falei, tá bom. Não era esse, era um branco. Fui ver o preço, era R$ 60. Falei, pô, R$ 60 num prato? Falaram pra mim assim, vai ser muito de vaca. Você vai usar ele várias vezes. Falei, tudo tá bom. Mas vamos lá. Esse é um corte energético. Eu mutei, né, para 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 questão da cliente, né? Eu nem lembro mais o que eu falei para ela. Mas eu quero que vocês observam que, eu quero que vocês percebam o que que vocês sentem quando vocês veem isso aqui, ó. Eu acelerei um pouco o vídeo, né? Mas olha só, desacelerei um pouco. O que vocês sentem quando vocês veem um cordão assim queimando? Não tô falando da chama alta, não tô falando disso. Qual é o sentimento que te traz? Olha só esse rompimento. Aí vai cortar do outro lado lá também. Me digam aqui no chat. O que que vocês sentem ao ver isso? Liberdade, liberdade. Exatamente. Então, no caso, seria mais uma libertação psicológica que espiritual? Também. Porque a gente não é só espiritual. A gente é carne.
A gente é físico, nós somos pessoas. É possível fazer um corte energético de dependência emocional? Super! Eu já consegui entender que nem dá mais para me relacionar com uma pessoa como o pai da minha filha, mas ainda me sinto presa emocionalmente. Sim, é o que eu mais faço. E aí, as pessoas têm medo de fazer um corte energético, achando assim, igual o caso ali da Miriam tem uma filha. Ai, porque vai afastar a minha filha do pai. Não. Lembra que eu falei no começo da aula que eu trabalho com 4 campos? Um campo dele é sistêmico, é de constelação. Então, dentro do atendimento, eu faço uma mini constelação onde você liberta ele para ele ser só pai da sua filha. E você não fique mais nessa dependência emocional dele, certo? Então, engana-se, existem pessoas, existem terapeutas que fazem só essa questão de libertação espiritual. Essa metodologia que eu faço, que eu explico e que eu trago, é uma metodologia que eu criei. Então, é uma metodologia que eu desenvolvi com todas as bases de estudos que eu tenho. Para mim, ser só espiritual era algo raso. Porque, às vezes, se você não mudar o seu inconsciente, não mudar o seu psicológico, vai ser espiritual e aí não vai voltar. Então, outra coisa é que dentro dos cortes energéticos, dentro dos atendimentos que eu faço, não tem entidades. Uma entidade específica, uma entidade X que faz tal coisa. Eu trabalho com entidades? Trabalho. Na verdade, eu trabalho para eles. Então, por isso que eu atendo muitas pessoas que são crentes, que são cristãos, né? Crentes, evangélicos. Porque eu explico e oriento que as velas, elas são só uma representatividade. Elas não são algo do Joio, né? Eu quero ele longe da minha filha. Aí você já está sendo egoísta. Porque então aí já é um caso que você trouxe, talvez, de polícia também, né? Seria interessante, como eu falei, você fazer uma constelação familiar a respeito desse caso. Porque se você vive nesse processo, é porque algo aconteceu. Mas mesmo assim, deve ter uma forma. Quando a gente faz os cortes energéticos também, muitas vezes a gente consegue ter clareza de, de como resolver a questão. A gente consegue ter clareza, porque muitas vezes a gente está com os pensamentos muito aflorados, muito atordoados, e não consegue ver um direcionamento. Então, os cortes, eles fazem esse processo também, de te dar mais clareza, de te tirar um pouco da ansiedade, desse nervosismo, dessas questões. Aí, ó, acho um advogado, né? Eu não entendo muito essas questões, mas acho um advogado e bola para frente. Mais alguma dúvida sobre os cortes energéticos, gente? Ah, Andresa, foi o corte que eu descobri que eu deveria mudar e onde eu estava o problema. É sobre isso que os cortes fazem. Eles fazem você enxergar uma solução que às vezes você não enxergava. E é isso que eu ensino também dentro do curso, tá? Eu sou cristã e quando eu resolvi dar um basta na tortura que eu vivia, me sinto outra pessoa. Eu fiz o corte, mas foi com outra pessoa. Ainda não te conhecia. E era desse jeito também, Manu? Me conta. Tô curiosa. Ah, ela te entregou um videozinho bonitinho pelo YouTube ou foi esporádico? Ela fez a reprogramação também, uma limpeza?
foi simples, me enviou um vídeo pelo WhatsApp. Então, a forma que eu também desenvolvi de enviar para o YouTube completo e tudo mais, foi de um jeito para que eu achei mais profissional também, certo? Infelizmente, nesse caso, eu não trabalho com afastamentos mesmo. Dá para a gente trabalhar alguns processos de libertação para você se libertar desses processos, mas não de uma forma assim. Então, terapia vai ajudar assim nesse processo, mas como eu falei, às vezes vai te trazer uma clareza para você ter um direcionamento para entender melhor tudo isso, tá? E viver de uma forma mais leve, com certeza. Isso sim. Isso eu tenho certeza que vai. Você entender e viver de uma forma mais leve. O que eu ia falar? Bom, é isso. Eu espero que de alguma forma eu tenha trazido clareza para vocês. Para quem deseja, avisos paroquiais. Eu vou fazer um corte coletivo sobre limpeza energética gratuito. Então, para quem deseja conhecer o meu trabalho, eu mandei nos grupos e vou mandar novamente uma ficha. E nessa ficha você vai preencher para não é ganhar, né? Você vai estar aí dentro do corte coletivo. É um corte coletivo, ele vai funcionar assim para você. Quando eu finalizar o corte ele vai acontecer na sexta-feira. Quando você vir que as pessoas colocaram os dados que eu preciso, quando eu finalizar o corte, eu vou enviar para o WhatsApp de vocês, tá? Vou enviar para o WhatsApp de vocês o vídeo do corte coletivo da limpeza energética. Para quem já preencheu a ficha, no final da ficha já tem ali uma fofoca, né? Já tem de antemão, que no dia 8/8 eu vou fazer um ritual coletivo do portal 8/8, que é 8/8, eu vou dar uma estudada a respeito, eu vou sentir ainda energia, mas provavelmente fala muito sobre o processo de prosperidade, né? O 8/8 fala da questão da prosperidade. Então, para quem preencheu essa ficha, está no corte da limpeza energética, tem a opção de você fazer esse ritual 8/8 num valor simbólico de R$ 17, gente. R$ 17. Quem aqui já fez um corte coletivo meu que pagou R$ 17? Vocês falam que super funciona, que super dá um resultado assim maravilhoso. Por mais que seja, é baratinho, eu nem vou pagar. Cara, é fantástico a energia, o processo assim maravilhoso. Ainda não recebeu, tá? Os e-books, eu enviei quem preencheu ontem, eu enviei quem preencheu ainda hoje, eu ainda não sentei para olhar a ficha, eu tô enviando de um por um. Pode ficar tranquilo que se você preencher, eu vou mandar para você. Então, para você que quer um e-book sobre os cortes energéticos, me chama que eu mando o link da ficha para você e eu vou enviar. Não fiz nada automatizado, então é tudo eu que faço, gente, não é nada automatizado, porque eu sou muito humana, então eu acho que eu não gosto desse negócio de automatizar tudo, sabe? Então, por isso que às vezes eu demoro para responder, às vezes, enfim, tento mandar áudio também, né, para as pessoas sentirem que sou eu mesmo que estou respondendo e não o robô, né? Porque hoje em dia, qual é o valor do e-book? Nada, ele é gratuito. Então, tem as outras aulas como essa também gravadas no YouTube. Vou mandar nos grupos também para vocês, para quem chegou depois. Que mais? Então, para quem quiser o corte do dia 8/8, me chama, que vai ser o valor de R$ 17 para quem preencheu a ficha ou para quem está nas comunidades
né, nos grupos que você chegou até aqui. Para fora, o valor é diferente, tá? Para outras pessoas, o valor é diferente. Esses dos portais, por mais que ai, meu marido não acredita, ai, eu quero fazer com meu filho, ai, eu quero. Gente, funciona. Já testei e funciona. Então, se você quiser adquirir não só para você e também para outra pessoa, me fala, me manda certinho. E o valor da contribuição também, né? Cada um o valor de uma contribuição, que super funciona também. Eu sou uma terapeuta aleatória, não preciso de nome, não preciso de data de nascimento. A espiritualidade, ela traz as pessoas até mim de alguma forma, e eu sei o que elas precisam ouvir, então se vocês estavam aqui, eu tenho certeza que alguma coisa que eu falei para vocês deve ter tocado, deve ter mexido em vocês. Então, para fazer os rituais, geralmente eu não preciso, né, de nome, de data de nascimento, apenas da contribuição, porque é um acordo que eu faço com a espiritualidade, de que quando a pessoa contribui, ela já entra no meu campo de energia, no meu campo de trabalho. A ficha eu fiz porque ela é gratuita, então de alguma forma eu precisava ter um compromisso seu com a minha egrégora, com o meu campo, tá? O que mais? Lembrei. Estava tomando banho, senti em fazer. Hoje, gente, o meu valor do atendimento de um corte coletivo, de um corte individual é 250. Para quem está aqui na aula, eu vou abrir no valor de um atendimento a 190 até o dia 31 de julho. Para fazer 2 atendimentos, ou seja, eu quero fazer um para o meu ex-relacionamento e um sobre os meus pais. Dá? Dá. Eu vou fazer no valor de R$300, os 2 atendimentos. Mas esses valores que eu estou passando para vocês é até o dia 31 de julho. Pode pagar no cartão, pode pagar no Pix, como vocês acharem melhor, tá? Então aproveitem. Aproveitem, aproveitem. Tem alguma terapeuta aqui que quer fazer o curso dos cortes energéticos? Tem alguma terapeuta aqui? Para quem é terapeuta, saiba que o curso dos cortes energéticos, ele vai iniciar agora, para quem quer se tornar terapeuta. Vai ser dia 12 de agosto, essa é a minha terceira turma, tá? Então, o curso dos cortes energéticos, eu desenvolvi ele para ser mais ou menos umas 10 aulas aproximadamente, onde eu vou ensinar toda a minha base. Ah, mas eu não sei nada de espiritualidade, eu não leio nada, não sinto nada. Tá. Tá bom. Não leio nada, eu vou ensinar do zero até a parte de você sentir, até a parte de você trabalhar. É um passo a passo que eu ensino, é um desenvolvimento que você passa dentro do curso para ser terapeuta. Não é só um curso que eu vou te ensinar, você vai passar por um processo de transformação também dentro do curso, aonde você vai aprender cortes coletivos, cortes individuais e cortes com escassez financeira. Então, são 3 tipos de cortes que você vai aprender dentro do curso, sem falar que eu vou trabalhar um desenvolvimento também de alguma forma espiritual e provavelmente mental aí de vocês. Então, como é a terceira turma, a primeira turma ela foi de teste, né? Deu super certo. Já estou desenvolvendo melhor a turma 3. A turma 3 já estou desenvolvendo alguns e-books, algumas coisas, e saibam que eu consegui entender se eu poderia fazer um certificado, eu vou poder fazer no final do curso certificado. Vou fazer uma provinha final, provavelmente. E para quem é terapeuta, saiba que vai fazer para terapeuta, eu vou trabalhar também o processo de você ter mais confiança em atender. Ah, eu não sei, eu tenho medo de
eu vou te ensinar, eu vou te ajudar, eu vou estar com você, como se fosse um estágio, né? Então, eu vou te ensinar como você vai fazer para você atender a ter mais segurança dentro da mentoria, dentro do curso. Provavelmente eu vou desenvolver alguns bazar com valores simbólicos para os meus clientes, para que os meus alunos treinem também. Eu não sei para quem que eu vou pedir corte. Primeiramente, vai ter trocas entre os alunos ali, mas depois eu vou trazer pessoas de fora para eles atenderem, para também ir pegando confiança. Então, sim, é na marra, é no chicote. Para quem está sempre atualizado, assistindo às aulas, eu vou sempre estar incentivando e trazendo outras pessoas de fora para irem atender. Futuramente, eu quero desenvolver um clube das terapeutas, onde eu deixo de atender e passo mais para os meus alunos, né? Para fazer um corte comigo é tanto, mas com meus alunos é tanto. Mas é um projeto que eu estou desenvolvendo futuramente, né? Ainda não sei como vou fazer isso, mas vai dar certo. Porque o que eu quero, a minha meta, o meu propósito é continuar ensinando e fazendo coisas mais coletivas, dando aula, que é o que eu gosto, é o que eu sou apaixonadíssima, tá? Esse curso da terapeuta, então, como eu falei, são 10 aulas. As aulas, elas são ao vivo, acontecerá nas quartas-feiras, às 7h30. E ela é no valor de R$ 2.000. Para quem está na aula hoje assistindo, eu senti em fazer no valor de R$ 1.600. Mari, eu não posso pagar agora. Se você quiser, você pode dar um sinal até o dia 31, no mínimo de R$ 100 mais ou menos, e os próximos valores a gente negocia. Sou bem flexível em relação a isso, as formas de pagamento. Então, eu senti em fazer desse jeito, mas vou manter esse valor até o dia 31. Para quem quer fazer cortes para si mesmo, eu vou abrir uma outra turma, que serão 5 aulas, que você vai aprender a fazer apenas cortes para si mesma. Então, não vai ter todo esse processo que eu falei para vocês da terapeuta. Então, para fazer os cortes para si mesma, até o dia 31 de julho, né? O valor que eu coloquei era 347, mas para quem está aqui na aula é 250. Vão ser 5 aulas ao vivo, às terças-feiras. Elas vão acontecer às terças-feiras e provavelmente eu vou iniciar ela no dia 18 de agosto, para não me sobrecarregar e iniciar 2 turmas uma semana só. Então, para quem deseja aí estar fazendo um curso, tanto para ser terapeuta quanto para fazer para si mesma, me chama lá no direct, tá? Mas, Mari, olha, eu acho que eu prefiro fazer um atendimento mesmo com você me ajudar, você me instruir. Beleza, bora lá. E eu vou ajudar e crescer e evoluir aí quem quer, né? Então, quem deseja, pega a minha mão e bora, que a gente vai crescer e evoluir. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha virado aí algumas chavinhas para vocês. Vou mandar para vocês as outras aulas também e a ficha para vocês fazerem o corte da limpeza coletiva gratuita. E eu vou mandar todas as informações e qualquer coisa vocês podem me chamar no direct, podem me chamar no privado. Adoro conversar, adoro uma fofoca, tá? Sou bem de boa, sou bem tranquila em relação a isso. Um grande beijo para vocês, viu? Tenham uma excelente semana e vamos conversando e até a próxima aula, viu? Próxima aula.